Você sabia que a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, não trata apenas de proteger seus dados pessoais, mas também influencia diretamente a forma como empresas inovam? Com as novas regulamentações, até tecnologias como inteligência artificial e reconhecimento facial precisam seguir regras rígidas para garantir a sua privacidade. E tem mais. Agora, a fiscalização pode até envolver o uso de drones e ferramentas digitais para monitorar grandes eventos em tempo real, verificando se seus direitos estão sendo respeitados. Hoje vamos mergulhar nesse universo da proteção de dados com um convidado super especial que entende tudo sobre o assunto. Prepare-se para desvendar as curiosidades e os impactos práticos da LGPD na nossa rotina. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. Nós temos a honra de receber José Antônio Pereira. Com 25 anos de experiência em gestão de informação, ele é advogado, consultor, professor e uma referência quando o assunto é LGPD. Hoje, nós vamos mostrar todos os segredos da proteção de dados com um verdadeiro mestre no assunto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para você que está assistindo a gente aí de casa, aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, que dá o seu joinha aqui pra gente, porque é a forma que você tem de agradecer por esse conteúdo maravilhoso que a gente vai te proporcionar e que a gente preparou para você. Compartilhem aí, por favor. Bom, muito bem-vindo. Obrigado. Podemos te chamar de Zetó? Claro, é meu apelido desde os 10 anos de idade. E nome da sua empresa? Virou uma marca. Exatamente. Conta a história. Exatamente. Bem lembrado. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como foi que você chegou, resumidamente, claro, Pode deixar. Mas como foi que você chegou na sua empresa, que você agora tá aí a todo vapor? Então, Mônica, eu, na verdade, venho de uma trajetória, né? São 25 anos de profissão. Eu sou formado em biblioteconomia e depois eu me formei em Direito. Então, sou advogado bibliotecário e esse tempo todo eu trabalho com gestão informacional. Já trabalhei na UF, já fui funcionário público da UF, já fui servidor da Petrobras, onde tem a minha trajetória de 14 anos. Uhum. E há 4 anos eu pedi demissão da Petrobras e abri a Zetó Consultoria. Na verdade, Caramba! muitos amigos perguntam, você se planejou e saiu? Eu falei, não, eu saí para planejar. Então, quando eu saí, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tentei advogar. Você não sabia? Não, eu queria fazer um doutorado. A ideia era, vou sair, vou fazer um doutorado. Vou estudar. Vou fazer outra coisa, vou empreender em outra coisa. Então, eu até tentei ser o advogado tradicional, fazer fora, aquela coisa toda. Não tenho paciência por contencioso. E aí eu resolvi trabalhar com um advogado consultivo. E aí, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei, tá aí a deixa para juntar as duas profissões, a biblioteconomia e o direito. Porque a LGPD ela vai tratar basicamente de tratamento de dados. E tratamento de dados é o que eu faço a minha vida toda. E aí, todo aquele arcabouço para você conseguir trabalhar com adequação à LGPD, eu já tinha. Segurança da informação, eu tive isso na minha trajetória, gestão de risco, eu estudei gerenciamento de projetos e uma das disciplinas é a gestão de risco, então tenho isso como formação. Participei de identificação de riscos nos processos na empresa anterior que eu trabalhava, gestão de processo, eu participei de adequação à ISO 9000 dentro da empresa, então escrever processo, mapear processo, indicadores, então tudo aquilo que você precisa para fazer uma adequação de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu tive tudo isso na prática, nos meus 18 anos ali trabalhando na área de energia, petróleo e gás. Que sensacional! Então, porque é o que curioso que você falou, mas você se planejou para fazer isso? Não. Não, planejei. Você acabou não fazendo o doutorado? Acabei não entrando no doutorado. Eu fui para fora
né? Fui para o Canadá para poder... Não, eu tenho que incrementar o inglês, eu Aham. queria fazer o doutorado fora. Quando cheguei no Canadá, o pessoal disse, não, mas não basta ter o B1, tem que ser o fluente, o C1. Aí eu não tinha me planejado para ficar esse tempo todo estudando inglês, eu queria só dar uma ajustada. Uhum. Eu falei, C1, aí acabei ficando 6 meses fora. Ai, que maravilha. Exato, foi muito bom. Então foi... E aí ficou um misto de sai da empresa, recebe uma grana de incentivo à demissão, né, que era o programa da empresa. E aí ficou um misto de um ano sabático, meio ano sabático, vou estudar, mas ao mesmo tempo estava começando a minha empresa. Meu maior cliente eu consegui enquanto estava no exterior. E aí eu fechei um grande contrato, tive que selecionar empregado, contratar empregado, tudo de fora. Tudo lá fora. Isso foi o quê? 2021? 2022. 22. Já tinha acabado aquela... Tudo lockdown. Já tinha, que aí eu conseguia viajar, tava começando a voltar ao normal, que na verdade foi o que atrasou um pouco o meu plano. Eu saí da Petrobras em 2020, finalzinho, eu falei, não, aí final do ano ninguém vai fazer nada, é só Natal. Em janeiro de 21 eu começo e vou pra fora. Mas aí veio a segunda onda da pandemia e aí atrasou 6 meses o plano. Aí como atrasou 6 meses eu deixei pra ir em 22. E aí foi o início da minha empresa. Que aí eu entrei num grupo de empresários que me ajudou muito, né, nessa primeira formação da empresa, trouxe meu primeiro cliente e começamos a formatar a empresa. A empresa é jovem. Mas mesmo assim. 3 anos e meio de empresa. O interessante, mesmo sendo jovem, que você não planejou, mas as coisas foram se encaixando. Não planejei antes do... não se planejou. Foi agindo, né? Esse planejamento, mas não anterior. Isso, não, o que eu tô... Exatamente isso, o que eu tô falando aquele planejamento que eu já tenho tudo planejado, que eu vou sair daqui e vou tocar aquilo ali. Não. Exato, não foi assim. Não. Tá, e detalhe... Mas crianças não façam isso em casa, hein? Não façam isso. Não é recomendável. Não é recomendável. E outro detalhe, né? Foi pandemia. 2020, a gente ainda não sabia o nosso amanhã. Exatamente. E isso aí? Foi bem... Te deu medo? Não, eu sou uma pessoa de poucos medos, na verdade, mas beira a irresponsabilidade, por isso que eu repito, crianças não façam isso em casa. Não vai dizer, o Zé Tó fez, vai dar certo. Olha, Pode a gente tem que escolher. Pode dar certo, mas é melhor se planejar e fazer direitinho, porque quando você toma certas atitudes, também tem que ter um certo autoconhecimento. Você dá conta quando der errado? Você vai segurar a onda ou vai deprimir? Então, uma característica que, se não der certo, a gente vai mudar, vai fazer outro. Tem amigos a gente vai isso pro outro comigo. plano. Não, eu não me preocupo porque se der alguma coisa, você faz outro concurso, faz outra coisa, você vai dar seu jeito. Então, você também tem que ter um certo autoconhecimento. Não quero pensar sobre isso, mas realmente, parado a gente não fica. Não vai, Isso é até uma música, né? Parado a gente não pode ficar, uma coisa assim, né? Não entendo muito não, mas acho que tem. Eu acho que tem sim, você falou, eu me lembrei. Depois vocês colocam aí de fundo. Isso é sensacional, porque, como você falou, uma empresa bebê, a gente está em 2025, tudo aconteceu de 2020 para cá e, graças a Deus, está dando fluindo. tudo certo. Exato. É uma empresa que eu falo, tem 3 anos e meio, mas eu já tenho cliente em 11 estados do Brasil, nas 5 regiões do Brasil. Né? Então, quando você olha também e fala assim, caraca, eu tenho 12 famílias que dependem de mim, que estão trabalhando ali direto ou indiretamente para minha empresa, isso também dá aquece Traz, muito legal, traz uma responsabilidade também. Aquece o coração, mas também tem o lado da responsabilidade. Te dá um medo, né? Exato, tem que dar certo. Não tem opção de não dar certo, tem que dar certo, porque já tem uma galera dependendo disso. Sensacional. E você saiu da Petrobras, era concursado. Sim. E você já tinha a cabeça empreendedora ou você criou no meio do caminho? Eu acho que já tinha. Hoje, por exemplo, eu dou aula no FRJ e eu tenho uma disciplina de empreendedorismo. E, por exemplo, na aula passada eu já falei com os alunos. Existe o intraempreendedorismo e o empreendedorismo que você faz fora. Então eu comecei a dar exemplos do que é um
empreendedorismo, que é você empreender dentro. Por exemplo, eu já ouvi, você pode ser empreendedor dentro da sua empresa. Ela já tem um jurídico, ela já tem contador, ela já tem financeiro e você pode criar projetos. Eu, por exemplo, fui assumindo bastante trabalho na minha área, até que um pedaço da minha gerência virou uma outra gerência. E no momento que ela virou uma outra gerência, eu me tornei o primeiro gerente. Então isso é criar exatamente uma gerência dentro de uma estrutura que já existe. Isso entra em empreendedorismo. Você assumiu, cresceu de processo, cresceu em volume de trabalhos, até que os seus superiores falam, não dá mais, isso aqui tem que ter uma estrutura, cria essa estrutura e precisa botar um gerente. Poderia não ter sido eu. Mas como fui eu que, junto com a minha equipe, obviamente, nunca sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente tive a oportunidade de criar e assumir uma nova gerência dentro da Petrobras, né? Ser gerente de uma multinacional. E naquele momento eu até falo, meu principal desafio que eu assumi foi como me tornar gerente dos meus colegas. Que é muito difícil. Muito eu li difícil. muito, me preparei para isso. Quando você passa de uma posição que tá ali todo mundo no mesmo patamar, e você se torna líder, e que a pessoa vai ter que te olhar de uma outra forma, ou você vai ter que se impor de uma outra forma, é um desafio. E foi a minha preocupação. O meu primeiro momento de gerente foi me preocupar como que eu ia criar novos processos, indicadores, tudo novo, porque não existia nada antes, como estrutura dentro de uma empresa. E, ao mesmo tempo, a minha preocupação era com RH. Como me tornar o gerente dos meus colegas. E, talvez por me preocupar, fluiu bem porque acho que muitas pessoas... É um desafio. Mas como você se preocupou e se planejou para isso, de certa forma, lendo, você se dedicou, me consultando, prestando atenção nos meus novos passos para que essa transição fosse tranquila, eu acho que isso aconteceu de forma tranquila. Ótimo, a gente precisa fazer isso sim, a gente tem que, não basta de um dia para o outro você chegar a um novo Zetó. Exato. Ninguém vai te reconhecer, mas você soube fazer isso aí passo a passo para realmente conseguir. É um respeito que muda, né? Uma forma de um tratamento que às vezes tem pessoas que confundem. Exatamente. Mas a equipe foi maravilhosa e aí a gente conseguiu fazer essa transição. Tanto foi que na pesquisa de ambiência da empresa, eu tirei a nota de maior liderança da minha regional. Legal. E aí, nesse momento, a gente estava numa reestruturação, ampliando a própria gerência acima de mim. E tinha uma gerência que estava com uma nota muito ruim de liderança. E meu gerente falou, agora ficou fácil. Agora vira mentor. É só trocar o cara que tirou a nota mais alta de liderança com a que tirou a mais baixa, troca ali, inverte. E faz uma mentoria já. Faz. Aí eu troquei de gerência. Fui para aquela que eu criei, ficou para outra pessoa e eu fui para uma gerência maior, com equipe espalhada em 14 lugares pelo Brasil. Caramba! Eu falo que é de Santos ao Urucu do mundo, né? Porque o Urucu tá lá, é uma plataforma, como se fosse uma plataforma, só que a gente está no meio do mar, tá no meio da floresta amazônica. Caraca! E é só a base. Não tem nada. Até que a primeira vez que eu fui, eu achava, você vai viajar, vai dormir, né? O que eu vou fazer à noite, né? Vamos conhecer, vamos sair pra beber, conhecer o local, e eu ficava procurando. E não aparecia nada. Eu falei, mas não tem nenhuma birosca nessa cidade, né? O Urucu não tem nada. Quem faz o que aqui? Aí que caiu a ficha, que o Urucu não era a cidade. O Urucu era o nome da base, era só a base. A cidade estava 1 hora de voo, que é Coari. O município de Coari, a base se chama Urucu, porque eu achava que o Urucu era a cidade. Não tinha nada. E como era uma base, não tem nem álcool, você não pode beber dentro da base. Então, na verdade, acabou o trabalho, janta e vai dormir. Vai se poupar. Você tá embarcado. Acordar mais cedo. É igual estar numa plataforma, só que dentro da floresta. Então são experiências muito bacanas. Fantásticas. Na floresta. Claro, a gente era proibido de andar a pé, até porque vai ter onça. Né? A onça só apareceu uma vez, até que eu saiba, mas todo mundo tinha... Apareceu? Chegou a aparecer? Sim. Nossa! E aí? Mas nada, ela apareceu bonitinha, tiraram foto, virou notícia na companhia. Ela lá distante. Lá na floresta, não entrou na base. Tá. A base é cercada. Bom, imagina uma convidada assim, mais do que especial. Mas a onça é quase uma lenda, né? Uma vez eu fui ao Pantanal também, achando que havia onça para todos os lados, aí chega o pantaneiro e fala para mim, não, já tenho 40 anos, só vi a onça uma vez na vida.
Eu não vou ver a onça. Normalmente. Eu não vi a onça. E normalmente tá em lugar que tem mais água. A onça, o jacaré, o maior risco da floresta, na verdade, é o mosquito, né? Na verdade, é o animal mesmo. que mais mata no mundo, né? Exatamente. Verdade. Bom, vamos falar de LGPD? Vamos só que antes de partir para a LGPD, esse processo todo que você deu início ainda na antiga empresa, ele te facilitou na hora que você começou a ter que contratar pessoas, Sim. né? Ele já te trouxe uma bagagem. É uma escola. São 14 anos, 5 anos como gerente. Na verdade, eu passei por 3 gerências diferentes. Não foi de uma hora para outra que você, e agora o que eu faço, como que eu lido, né? Quem que eu chamo? Você já tinha uma base para poder... E até hoje eu falo que eu sou uma empresa pequena com a cabeça de empresa grande. Então, todos os meus processos de terceirização, de ter processo escrito, de pensar em indicadores, de pensar como planejar, como fazer orçamento, vem dessa escola que eu tive antes, né? Exatamente. Bom, agora vamos entrar aí na LGPD. Quais são os primeiros passos para adequar uma empresa? Primeiro, melhor explicar o que é LGPD. Mas ele entra nos melhores passos, mas desde o início o LGPD. Tá bom. Vai LGPD e emenda nos... Ok. O que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. E ela vem muito forte, inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da Europa. E por que acontece esse movimento? É que eu digo que o direito ele sempre chega atrasado, tá? Primeiro a sociedade entra num conflito e o direito chega depois. Então você tem que entender o que aconteceu com a sociedade. O que aconteceu é que após, na década de 90, a gente está falando de globalização, né? Então tudo se conecta, as coisas estão muito mais conectadas e você começa a ter empresas que trocam muitos dados pessoais. Então, vocês já devem ter ouvido a expressão que dados pessoais são o novo petróleo. Porque toda a intenção de todas as empresas é vender para alguém. E como é que eu faço a melhor venda? Sabendo mais daquela pessoa para eu direcionar melhor o marketing, né? Essa questão do marketing, essa coisa toda acontece. E aí, com as Big Techs, não pode falar as marcas, né? Você não, pode as Big falar Techs tá bom. Isso, ou você pode falar aquelas que tem uma cor tal e tal, né? Você pode, assim, a gente sabe, né? As grandes marcas já são conhecidas, então a gente sabe até as cores delas. Exato. Mas as Big Techs, elas têm muitos dados. Ela tem dados pelas redes sociais, mídias sociais, essa coisa toda. Mas não são só as Big Techs, porque isso está tudo na rede, está na antena dos telefones, das grandes marcas de telefonia também, onde seus dados estão trafegando, tanto pelos equipamentos e sistemas das grandes empresas, das antenas e tudo mais conectado. E eu costumo dizer, para você entender por que então que a gente tem uma LGPD, o que é dado? Dados são fragmentos de informações. Eu, quando dou aula e palestra, eu mostro um caça-palavras. Imaginem, tá? Vocês estão aí, que eu não tenho aqui. Aquele caça-palavras que quando você olha uma folha de caça-palavras, no primeiro momento você não tem nada ali. Letrinhas soltas. Aquilo são dados. Mas se você começar a conectar, às vezes você tem 20 palavras ali que naquele primeiro momento não fazia menor sentido e depois você pode ter até uma disciplina desenhada ali se as palavras tiverem conexões entre elas também. Então quando você começa a conectar dados, cada letrinha é um dado, que não faz sentido. Se eu falar aqui 21, é um dado. O que é isso? Nada. Se eu falar 1977, mais um número, não é nada. Se eu falar 21 de julho de 77, opa, virou. É uma data. Se eu falar é meu aniversário, aí pronto. Tem outro motivo. Já tem outro motivo. E aí eu falo assim, e às vezes você nem deu o dado, nem a informação, mas se eu falar que nasci no dia 21 de julho, alguém vai falar, canceriano. Entende disso. E aí já começa, com base no seu conhecimento de cada pessoa, a fazer outras inferências. Então, o meu exemplo é esse. Se eu falar 21, não é nada. Se eu falar julho, já virou uma data. Se eu falar que é o meu aniversário, pessoal, opa, José Antônio faz aniversário naquele dia do signo do câncer. Se ele é de câncer, aí começa a desenhar um monte de características, quem conhece, obviamente, que podem ser verdadeiras ou não. E fique bem claro isso.
Porque às vezes você vai, canceriano é muito chorão. Eu não me acho chorão, mas o pessoal fala que eu sou, então tá bom, deixa. Tem aquele... Sensível, Tem o que a maioria fala. Tem o pessoal que fala que é sensível, é grudento. Eu olho pra É muito família, e a gente vai entrar em pessoas. várias... E aí começa. Isso. Porque é isso que é trabalhado. Esses fragmentos de dados sozinhos não fazem sentido, mas você começa a conectar e eu começo a utilizá-los para influenciar você a uma compra, a um direcionamento. E isso já é comprovado que existe. Uhum. Então, se você tem alguém se aproveitando daquilo que você não deu para isso, eu preciso te proteger. Porque a gente está falando de privacidade. E aí, por isso, que o fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados é a privacidade das pessoas. Defender essa privacidade. Aí as pessoas, então isso é só para Big Tech. Não, mas você foi ali na loja de roupas, deixou seu CPF, ele traçou um perfil de compra. Na farmácia. Farmácia, então, que é outro que já saiu uma recomendação aí da NPD, que fala assim, me dá o CPF para dar desconto. Pra dar desconto. E eu falo assim, cara, me dá o desconto sem o CPF, para que você precisa de CPF? Porque também nas farmácias não te avisam o que eles vão fazer de posse daquela informação. Exatamente. Seu CPF, o que você compra? Eu vou traçar um perfil de compras e de saúde seu. Exatamente. Você vai saber o remédio que eu tenho que tomar? E aí, para que eu faço isso? Eu vendo plano de saúde. E aí, depois do plano de saúde, você fala assim, não tenho doença pré-existente. Aí o plano de saúde tem uma informação lá que fala assim, poxa, gente, mas eu compro o remédio da família inteira no meu CPF. Exatamente. Quando o seu plano de saúde chegar mais caro, você vai entender por quê. Não, é engraçado que tem uma rede de farmácias que já faz essas duas perguntas juntas. Ela primeiro pede seu CPF e depois ela pede o seu plano de saúde. Exatamente. Para facilitar, né? Exatamente. Porque você tem desconto. E aí ela já mandou aqui, ó. Já mandou a tua informação pro plano de saúde que você disse que tem. Eu fui numa farmácia que eu ia comprar um remédio que custava R$100. Aí eu tinha um desconto, ele ia para 60 se eu desse o plano de saúde. Ia para 45 se eu falasse o CPF, é um descontão. Eu falei, caramba, gente, mas eu achei tão abusivo. Quanto que tá valendo a sua informação? Não é? Mas eu achei tão abusivo aquilo que eu falei, não quero dar o CPF. Eu não tenho que, eu tinha dado o plano de saúde, mas eu não quero dar o CPF. Então não tenho direito ao desconto todo. E no balcão a pessoa tinha dito que eu tinha. Falei, então eu não quero mais o remédio. Vou para outro lugar. Fui na outra farmácia, eu comprei o mesmo remédio por R$25 sem dar dado nenhum. Caramba! Então, às vezes, tem um jogo ali com as suas informações que tem que prestar atenção. Loja de chocolate também. Você vai lá, custa 14, se der o CPF. Gente. Desconto de R$2 por barra de chocolate. Isso é um absurdo, porque assim, no chocolate tudo bem. Mas na farmácia a gente está falando de saúde e que muitas vezes as mesmas pessoas elas frequentam aquela farmácia e você está brincando com elas. Sim. Porque você está trocando um remédio que está lá 100, mas você vai levar por 40, se você me passar as informações que eu quero. E ainda informações desonestas. Desonestas. Justamente. Desonestas com essas pessoas que não sabem o que estão fazendo, que vão focar no desconto e vão fornecer. E isso cria uma má imagem. Para o próprio estabelecimento, eu acho que é isso que o empreendedor, o dono de farmácia, ou o dono de qualquer empresa, ele tem que pensar sobre isso. Qual é a imagem que você está passando? Eu, por exemplo, já fico com o pé atrás em ir nesse estabelecimento. Sim. Não vou, ainda falo mal e indico para outras pessoas. Não vai. Porque eles... Tem um jeito que eles estão ali tentando cadastrar os seus dados. E com a LGPD, a gente tem lá no artigo 6º, a transparência é um dos princípios da LGPD. O primeiro princípio básico é a boa-fé. Que eu pelo exemplo que eu já dei, né? Você já viu que não tem boa-fé. O estabelecimento não tem boa-fé, para começar. E esse é o princípio primordial do direito como um todo, todos os contratos, todas as relações. Tá? Mas a LGPD quis reafirmar. Primeiro tem que ter boa-fé. E aí ela traz no artigo 6º 10 princípios. Eu falo que 3 são os principais, né? Os primeirinhos que eu falo que são o fã, né? Você tem que ser fã da LGPD. Você tem que dizer qual é a finalidade que eu peguei esse dado, se para a finalidade que você disse está adequado e se há necessidade real de estar com aquilo. Então é fã, F-A-N. Tá? Finalidade, adequação, necessidade. Se você me disse que a finalidade é me dar um desconto, beleza, tem finalidade? Tem. O CPF pedir alguma informação pode ser adequado? Pode.
Mas há uma necessidade de ser o CPF? Não vejo. Você pode pedir outra coisa, me dá seu nome, só. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E com a LGPD, menos é mais, menos informações. Aí eu dou outros exemplos. Você vai para a escola das crianças. Aí você faz a ficha cadastral e pede a religião da criança. Aí eu digo, se você está numa escola pública, que o Estado é laico, não vejo nenhuma necessidade de você saber a religião das crianças que vão para a escola. Perfeito. Então, não tem necessidade alguma de pedir esse tipo de informação. Agora, se eu estudo numa escola católica, numa escola presbiteriana, né, evangélica que for, ou de outra religião, uma escola judaica, Sim. aí eu já vejo que há um interesse daquela escola, daquele Uma estatística. religião, saber quem é da própria religião que procura a escola. Para mim, super Ok. adequado. Você justifica e ok. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes você fala, não precisa, não há necessidade, e vira uma regra para tudo. Não, depende, você tem que olhar para o negócio e ver se faz sentido ou não. Eu, por exemplo, quando estava no Canadá, me inscrevi na Biblioteca Pública de Toronto e a ficha da biblioteca em papel, nome, endereço, telefone, quando eu virava, vinha explicando. Precisamos do seu nome para te identificar. Precisamos do telefone porque vamos te ligar. Precisamos saber se é homem ou mulher, porque a gente quer fazer uma estatística de gênero. Precisa saber seu endereço, porque se você não devolver o livro, a gente vai na sua casa buscar. Então, estava explicando. Que é isso que é adequação LGPD. Estou te pedindo os dados. Me diz para que você quer os meus dados, como é que você vai utilizar. Para eu ter a possibilidade de dizer quero, não quero. Entendeu? De acordo com cada negócio, cada coisa. Tem lugares que eu não tenho problema nenhum de dar o CPF, tem lugares que não acho adequado informar. Para que eu vou comprar uma camisa, eu tenho que te dar meu CPF? E quais são esses dados? O que são dados pessoais? Então, dados pessoais são toda informação que identifica ou pode identificar uma pessoa. Então, é um conceito aberto dentro da LGPD. Porque, por exemplo, você pode chegar e... Que nem a gente já teve isso, né? Quando eu trabalhava na UF, saiu as notas de todo mundo que tirou cálculo em física. 3, 1, 2, 3,5, essa nota super baixa de cálculo, o terror de todo mundo. Aí, de repente, tem um 9. Opa! Esse daí sobressai. E aí, você sabia, assim, tem um cadeirante... aquela foto do cadeirante. Pronto, já identifiquei. Dizer quem é o cadeirante já identifica a pessoa. Então, esse dado já é um dado pessoal, porque te identifica. A nota dele, a gente já sabia quem era a pessoa. Já sabia que era uma pessoa inteligente, aquela coisa. Então, aquilo ali já não precisava ter o nome. Entendeu? Era muito... Então, às vezes acontece isso. Você está num grupo, aquela pessoa de óculos. O óculos é um dado pessoal. Ninguém mais tem óculos, não. Só aquela pessoa conseguir identificar é um dado pessoal. E aí o que modifica é o que é um dado pessoal sensível. Que muitas das vezes as pessoas falam assim, erroneamente, o CPF é um dado sensível. Não, o CPF não é dado sensível. Dado sensível, como a lei criou esse termo, ele virou taxativo. São as hipóteses de dados sensíveis são aquelas que estão lá na lei. E aí o que são dados sensíveis, se você pensar, são aqueles que têm um potencial de discriminação. Gênero, raça. Então, gênero, raça, sua religião, quem que você vota, principalmente, ultimamente, é lado A e lado B, mas cria essa discriminação. Se você é sindicalizado, mas por que se você é sindicalizado, se isso é dado sensível? Porque o empregador pode não querer te contratar. Pois é. Aquele ali é o cara do sindicato, não vai trabalhar, blá, 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 aquela coisa toda que as pessoas fazem, pronto. Então, ser sindicalizado, se você é filiado a algum partido, se você é maçom, se você é da Umbanda, se você é evangélico, se você é judeu, se você é palestino, se você é árabe, são dados sensíveis. Então, se você coleta, você tem uma responsabilidade muito maior em proteger. Então, é a mesma coisa. São dados de saúde, dados biométricos. Agora está numa moda fazer reconhecimento facial e botar digital. Só que esses dois dados são dados sensíveis, eles precisam ser maior protegidos. Eu tenho um cliente meu de contabilidade que quando a gente fez a adequação LGPD, ele ia trocar a fechadura da porta por digital. E aí eu falei, ok, só que você tem que garantir que você está protegendo a digital que você vai coletar dessas pessoas. Então não precisa não.
vamos botar essa de senha, a fechadura é mais barata e eu tenho menos trabalho. Ok, é uma decisão do gestor. Ele não viu necessidade de ampliar para A proteção. Porque eu falei para ele, você precisa, ok, sem problema nenhum, mas tem uma maior proteção. Ele falou, não preciso, ainda vou ter um trabalho desnecessário. Que isso? A avaliação é do gestor. Mas a gente tem que orientar, né? Tem que falar, olha, tem essa situação e tem essa daqui. Até para ele ter a escolha, né? Exato. Outro cliente que eu fiz também, fui fazer a análise do sistema, tinha um monte de dados para mais de 11 mil pessoas consultarem. Aí ele falou, mas eu preciso desses dados. Eu falei, não, beleza, você precisa como administrador. Todo mundo que entra no sistema, as 11 mil, precisa saber o CPF de todo mundo? Ele não, precisa do nome, contatar e qual é o ramo da empresa. Porque era uma base onde as pessoas se consultavam. Eu falei, então, a orientação de adequação aqui é dividir em módulos. Você vai criar um módulo administrador, onde você tem poucas pessoas que têm acesso àqueles dados que você diz que é necessário na hora que fecha um contrato, ok, concordo com você, mas não para consulta. O módulo de consulta você não precisa ter esses dados. Você restringe. Exatamente. Então, a adequação LGPD, eu falo que quem faz é o gestor, de acordo com a necessidade dele, o orçamento, pode demorar, né? Você vê, ele vai ter que reprogramar um sistema inteiro que já está com os dados lá e chega eu como consultor para dizer, vamos separar. Não é assim. O cara tem que programar orçamento, contratar o programador, aquela coisa toda. Mas ele já sabe que ele tem que fazer isso, que é necessário. Então, são questões que a gente tem que olhar desses dados. Ou seja, cada empresa tem uma adequação diferente, Sim. Não tem um modelo. Não adianta pegar o modelo aqui da coleguinha, que você fez para a coleguinha, eu falar, deixa eu colar aqui, já Exato. que você... Isso não é adequação. Pro meu. Não vai funcionar. Porque o que funciona é o modelo de trabalho. Por exemplo, eu vou montar um comitê de adequação com as pessoas da empresa. A empresa é muito pequena, não precisa. A adequação é só uma pessoa, ok. É como se fosse o comitê é aquela pessoa. Eu vou verificar a necessidade do encarregado de dados, porque a lei diz que é obrigatório ter um encarregado de dados. O que é o encarregado de dados? O encarregado de dados é aquela pessoa que a lei definiu que é responsável por esse assunto dentro da empresa. Mas você tem um salão de beleza com 4 pessoas, eu vou contratar uma pessoa para cuidar dos dados? Não, porque a lei já previu isso também. Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela pode definir a dispensa para micro e pequenas empresas de um encarregado de dados. E a ANP já fez isso na resolução número 2, que ela diz, empresas de pequeno porte, pequenas, estão dispensadas. Mas eis que esse pequeno porte depende também da quantidade de dados que você trafega, e o diretor de fiscalização da ANPD já falou isso uma vez. Se você tem uma base de dados com 1.000 pessoas, dados pessoais de 1.000 pessoas no Rio de Janeiro, não é nada. Uma cidade de 6 milhões de pessoas, alguém com uma base está no salão de cabeleireiro com 1.000 clientes, não tem uma base de dados gigantesca que precise de um encarregado de dados. Agora, se você tem essa mesma base de dados de 1.000 pessoas numa cidade que tem 3.000 pessoas, você está com 1/3 da cidade na sua mão. Você sabe onde mora, o que é, tudo. Tudo. E aí você tem que ter um cuidado. Não precisa, de repente, do encarregado de dados, você ainda é pequeno. Mas você tem que prestar atenção nesses tamanhos de volumes que você tem. Até porque a primeira multa da ANPD foi para uma microempresa, contrariando toda a expectativa do mercado, que achava que uma grande empresa seria a primeira multada. Eu acho que foi um aviso, olha, não é só para as grandes. A microempresa foi multada em 14.400, mas por quê? Ela tinha uma base gigantesca durante o período eleitoral, e ela foi denunciada, que estava usando esses dados, e aí quando ela foi denunciada, e a ANPD, cadê seu encarregado de dados? Não tinha, não apresentou, não se defendeu, recebeu a segunda multa. Então 14.400 de multa. Para uma pequena empresa, é muito dinheiro. Então é isso que as empresas têm que tomar cuidado. Porque quando começou a LGPD, a lei, não, porque pode ter multa de 50 milhões. Eu falei, gente, convenhamos, vamos botar o pé no chão. Que empresa tem 50 milhões para pagar a multa? É uma porcentagem do faturamento, né? Exato, ela começa com 2% do faturamento da empresa. E aí as pessoas, mas 2%, eu falei, nenhum juiz, na prática, vai te pedir
Se tiver que aplicar uma multa com base nisso, vai te pedir seu orçamento do ano passado do contador para calcular a multa. Ele vai calcular a base. Você é microempresa? É proporcional, né? Ao que a lei diz que é uma microempresa, que pode faturar até tanto. Que foi o que eu calculei. Vai começar em R$7 mil. Não deu outra. A NPD lançou, então, a sua resolução número 4, que é a dosimetria da multa. E lá ela começa com esses valores. Ela botou os valores mínimos. Se você é uma pessoa natural, né, ou sem fins lucrativos, não tem faturamento, porque você é uma ONG, mas tem multa de R$1.000 inicial. Você falou em microempresa, MEI também entra. Exato, porque é isso, né? Você pode ter uma multa inicial de R$1.500. Para quem não tem faturamento, é ONG, essa coisa, começa em multa leve. Sendo que ela considera leve o que não for médio. E médio que não for grave. Aí grave ela diz o que tem. E entre os graves está lá, você não definir a sua hipótese de tratamento de dados. Opa, então quem não fez a adequação LGPD não sabe qual é a hipótese que utiliza. Não está definido. Então, se você não fez a adequação LGPD, qualquer incidente já é grave. Porque você não fez nada. Então não tem leve para você. E aí a multa começa em R$3.000 e R$3.500. Para quem não tem faturamento é R$3.000. Para quem tem, o mínimo é mínimo, né? Não estou dizendo que é o máximo, porque na verdade a multa ela é calculada em 2% do seu faturamento. Então se você é uma EPP, uma microempresa, hoje já saiu disso, não vai ser R$3.500. E aquela pessoa que está trabalhando ali com o próprio CPF, mas é autônoma, aplica também LGPD para ela? Depende se ela trata dados e de maneira comercial. Por exemplo, o exemplo do salão, uma manicure que trabalha na própria casa dela, mas tem ali, né, o telefone do cliente no telefone dela. Tem uma base de dados. Tem uma base de dados. Ela pode ser responsabilizada, porque ela usa dados de meios comercial. A gente dá sempre um exemplo, assim, você fez uma festa de casamento, você tem uma lista de convidados com endereço, com nome, quem pode entrar, quem não pode entrar. Mas é um evento particular, LGPD não alcança isso. Agora, você cobrou ingresso para a mesma festa, aí já se aplica. Entendeu? Porque você está ganhando comercialmente com o uso daqueles dados. Então, são pequenas coisas. Aí o pessoal vai se desesperar. Ai, meu Deus, vou ter que fazer. Não, devagar. Né? Mas tem que ter uma ação de cuidado com isso. Eu fui na Bienal do Livro, questionei porque tantos dados para entrar no evento, o cara me direcionou para segurança. Total falta de respeito à organização da Bienal do Rio. Gente, mas você o dado é meu. Mas você já estava participando, né? Não, para entrar, eu tinha que preencher um cadastro imenso, cheio de dados, onde não tinha informação nenhuma de LGPD. E quando eu fui questionar, mas por que eu era obrigado a dar os dados que eu achava desnecessário para entrar num evento, eles realmente são. E o rapaz me direcionou ao segurança. Quer dizer, me exige um excesso de dados, não tem adequação LGPD. Entendeu? A sorte é que eu acho que a NPD não consegue ainda. Já se falou que está aí com mais de 6 mil processos da última vez que eu vi. Alguns estão publicizados, que a gente não pode saber quem que está lá. Porque, pela lei, publicizar quem está num processo de LGPD já é uma penalização. Então, os que estão lá informados é porque eles já foram penalizados. De eu saber quem está lá. Por exemplo, a Drogazil, e não podia falar marca, né? Mas essa está lá pública e penalizada, é uma das farmácias que já está lá como investigada. Entendeu? O INSS também estava. Tem muito órgão público, né? Tem. Secretaria de Saúde. Sim, prefeitura. Todas elas. Elas não pagam multa, mas elas têm que se adequar e elas são penalizadas com a publicização. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Não tem tamanho de empresa, não é se é público, se é privado. Não tem exceção. As pessoas têm que tem que entender que tem que respeitar. É um direito das pessoas. E aí a privacidade era um fundamento, uma cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição, mas agora a segurança de dados em 23, ela também foi, em 2023, ela foi com a emenda constitucional, se acrescentou a proteção de dados é um direito fundamental. Perfeito. Então não basta ter o dado, você tem que proteger aquilo ali. Então as pessoas estão... E o que eu acredito, e aí é uma elucubração minha,
que os meios de comunicação não divulgam a LGPD como divulgaram, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Que eu lembro que quando ele foi lançado na década de 90, teve uma ampla divulgação do Código de Defesa do Consumidor. A LGPD é vista por nós como o segundo momento da defesa do consumidor. Porque ela é muito importante para os consumidores também, mas não tem divulgação. Não. E aí eu elocubro que os meios de comunicação não têm interesse porque os meios de comunicação trabalham com dados pessoais. Exatamente. E aí não tem uma divulgação. Então a sociedade ela ainda não está esclarecida sobre os direitos dela. Porque tem muita gente ainda hoje, em 2025, a lei já tem uns 5 anos, que não ouviu falar em Não ouviu falar. Exatamente. Nem os empresários, nem as pessoas... Mas tem pessoas que já estão recorrendo, porque a NPD ela não tem braço. Até porque a LGPD é uma legislação que ela alcança todas as empresas. Então é um mercado imenso. Todo mundo, na verdade. Todo mundo. Não tem braço para fiscalizar todo mundo. Eu falo para os meus clientes, eu falo, cara, para você ganhar uma multa da NPD, você tem que se esforçar muito. Tem gente que se esforça, ok. Mas tem que se esforçar muito. Eu acho que não vai alcançar. Então não precisa se preocupar com a multa de 2% a 50 milhões. 50 milhões então ninguém vai pagar. 50 milhões é muita grana. Tira isso. Mas você já tem uma lei. O PROCON pode atuar, o Ministério Público pode atuar e o Poder Judiciário pode atuar. E aí, dentro do Poder Judiciário, de indenizações e sentenciamentos... Sentenciamento, tá certo? Nem sei. Sentenciamentos pelo Judiciário, a gente já está falando de mais de 77 milhões. Baseados na LGPD. Nossa! Sim, porque você tem um problema trabalhista. O sindicato pode alegar que teve algum uso indevido do dado pessoal do empregado. E tem vários. E tem, como realmente você foi na loja. Eu fui defender um cliente meu, por exemplo, que uma pessoa estava pedindo indenização de 20 mil reais. Qual era a acusação? Alguém da empresa dele me ligou. Vazou meu dado pessoal, confidencial bancário. Aí quando você vai ver a situação era... o agente financeiro tinha sido gerente de banco dessa pessoa há vários anos. Então é óbvio que você tem o telefone daquela pessoa. Ele trocou de empresa e ligou para oferecer produtos. Essa pessoa entrou com ação judicial contra ele. Ele está me ligando e está vazando. Mas eu consegui provar que não teve vazamento algum. Ele estava oferecendo produtos financeiros. Do tipo, eu sei que você investe. E sabe, né? Porque você está numa relação... É uma carteira que ele estava formando. E ele em nenhum momento vazou informações do que ela tinha no banco enquanto ele trabalhou. Mas falou, você tem investimento, eu tenho investimentos melhores aqui. Está captando. Ele é uma carteira que ele vai fazer. E aí eu provei. Não, o que ele fez foi uma simulação de fundos, que são informações públicas, os fundos são públicos, ele não disse que o fundo era dela, ele só fez uma comparação de outros fundos, mostrou para ela, ligou para ela, o telefone dela é público, era um profissional que já tinha site, aquela coisa toda. Eu provei, a CVM diz que o papel do assessor de investimento está lá, o papel do assessor, primeiro, é captar clientes, então argumentei tudo isso e consegui que ele não tivesse que pagar nada, a empresa pagasse nada para o cliente. A própria juíza colocou na cena, não, o telefone da pessoa está aqui no site público. Porque a LGPD não vai proteger. Social, telefone tá lá. Exato. E as pessoas têm que entender isso também. Tem dos dois lados. E a LGPD é clara nisso. Não há defesa de dado pessoal que o titular são as pessoas, dono dos dados pessoais, manifestamente tornou público. E aí eu falo assim, pandemia, chegou a vacina. Eu ficava assim, o que essas pessoas estão fazendo? Vai lá vacinar, tem um cartãozinho com o nome CPF, tira foto e bota no Instagram. Depois vai reclamar que alguém tem o CPF. Isso, todo mundo. Que febre é essa? Eu não tirei foto Nem da vacinação. Eu também não. Isso. Eu não tinha que comprovar nada, né? Se eu tinha tomado ou não tomado. Não, era cartãozinho, nome CPF, né? Exposto pra todo mundo. Tipo, eu que era já pra mostrar nos lugares? Então, ó, eu já... Eu não, seu CPF, não precisa dar o CPF não, que eu já vi lá no Instagram. Tá aqui. Não, Então... mas as pessoas, assim, infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê muito isso no nosso país. Que as pessoas, elas querem se dar bem. Então, é uma forma delas tentarem alegar qualquer coisa e... O golpe tá aí, cai quem quer. Isso aí. E a gente cai, tá? Muitos. Todo mundo vai na farmácia, dá o CPF, todo mundo... Mas esse daí é o que a gente estava falando aqui antes. A falta de informação.
As pessoas, elas estão focadas naquele bendito desconto, que realmente é bem é um valor significante, né? Na maioria das vezes. E aí vai fazer o quê? Eu quero desconto. Toma aqui os meus dados. Eu tenho colegas consultores que são mais puristas. Para que dar CPF? Para que vai usar? Não usem o Wi-Fi pública. E eu falo assim, mas também não é assim, o dado é meu. Eu decido o que eu vou fazer com ele. Sim. O que eu tenho que saber é, quando eu der o CPF na farmácia, não vai ficar só na farmácia. A farmácia tem que me avisar que ela compartilha. Isso é uma obrigação dela, me avisar. Olha, você vai me dar o CPF por desconto, mas eu vou compartilhar com os grandes laboratórios e com planos de saúde. E com empresas que fazem perfil de venda local, que ainda tem isso. As pessoas às vezes não entendem. Por que tem 4 farmácias na mesma esquina? Porque eles têm um serviço de perfil de consumo. Sim, existe, eu conheço empresas com isso. De perfil de consumo pelos CPFs do local. Você deixou o CPF na papelaria, no mercado, na farmácia, tem empresas que já coletou isso de todos os pads, né, onde você pagou, e ele consegue traçar um perfil. Olha, o ticket médio de gasto aqui da farmácia das pessoas desse local é R$500. O dessa daqui é 70. Olha, aqui tem um volume muito grande de pessoas que gastam R$300 a cada vez que vai na farmácia. Opa, a outra farmácia, mas tem uma do lado, vamos dividir esses 300 já. E bota do lado. Acho que vocês devem ver no Recreio, na Barra, tem umas farmácias gigantes, uma em frente à outra. Aqui na Tijuca você tropeça nelas. Por quê? Elas sabem que circula uma grana ali que é possível. Ainda mais hoje que a gente não vende saúde, vende doença, né? Então não tá à toa ali e não tá de bobeira. Fez um estudo de mercado, porque tem empresas especializadas em supermercado. Abrir um supermercado, porque você já deu todas as informações de graça. É uma grande pesquisa e que eles cobram caro esse serviço. Claro. Sim. Eu vou abrir uma pesquisa ali, eu vou te falar onde está a mina. Exato. Aí você já vai direto na fonte. E que você deu de graça, sem ganhar nada com isso. Achando que aqueles R$2 do chocolate pagaram essa sua informação. Gente, assim, é um pouco assustador, né? A gente saber que a gente está sendo controlado. Sim. Eu nem entrei na questão do controle emocional que você consegue fazer e já foi comprovado que se faz também pelas mídias sociais. Não, vamos entrar, então. A gente teve um escândalo, né? Não era a Meta ainda, do Facebook e a British Analytica, que foi comprovado que eles conseguiram manipular a primeira eleição do Trump nos Estados Unidos. Né? Porque separou, esses aqui são os radicais contra, esses aqui são os a favor, não precisa me preocupar, mas tem um meio aqui, que está indeciso. Então, se Mônica é favorável a, sei lá, a questão do aborto, eu vou dizer que a Hillary Clinton é contrária. E vai aparecer para ela só propaganda contrária àquilo que eu já sei que ela, pelos posts dela, ela defende. E aí ela acredita naquilo, não, então eu vou votar no outro, porque ela é contra a minha bandeira. Isso foi feito. E foi feito lá em outros países. Manipulação pelo meio das mídias sociais. Inclusive essa empresa que foi multada pela NPD parece que era isso. Era uma empresa de mandar fake news, alguma coisa durante as eleições. É isso que a gente está exposto o tempo inteiro. O tempo todo. Só que algumas pessoas percebem, outras não percebem. Porque às vezes as pessoas não estão... O nosso assunto aqui, as pessoas não estão alcançando porque não tem a informação com uma ampla divulgação. Porque eu vejo assim, a gente que é CNPJ também, é muito mais fácil uma pessoa que é CNPJ entender, já ter ouvido falar de LGPD. Agora uma pessoa que é só CPF... E às vezes a gente a gente também não pode nem ser só isso, porque assim, eu falo isso muito, tá? O que é óbvio precisa ser dito. Exatamente. Eu aprendi essa frase, mudou a minha vida. Exatamente. É o que eu falo. Eu falo isso direto também. E assim, as pessoas falam, ela vem essa frase aí que todo mundo fala, mas é verdade. Mas é verdade. Uma outra que eu gosto muito também, parecido, que também mudou a minha vida, é também, antes de considerar que a pessoa é mau caráter, pense que ela pode ser incompetente. Quer dizer isso. Às vezes a empresa, ela também pode parecer que ela está desrespeitando os dados pessoais, mas pode ser incompetência. Ela não conhece a LGPD.
Verdade. Que de repente, quando ela ouvir isso aqui, vocês estão fazendo um serviço social, ela vai entender, opa, preciso tomar conta disso. Exatamente. Preciso Ih, ver não o que tinha lembrado fazer. disso. Exatamente. E deixa eu ver como é que faz isso. Aí, se ela não toma conta disso... Ela tá já é vulnerável outra também. Não, Ela outra também tá história. vulnerável. É aquela coisa. Primeiro que é um brocardo jurídico, né? Eu não posso alegar minha própria torpeza. Ah, não sabia. Não sabia, não serve pra nada, gente. Não, hoje em dia não dá mais pra falar não sabia. Até isso, né? Não dá nem, já, a lei é pública. E hoje em dia, com com acesso de informação de tudo, porque a gente só não sabe. Eu acho que talvez a gente só não se aprofunde, porque não existe nada que a gente não saiba mais. Isso como sociedade. Como sociedade. Eu tenho um monte de coisa que eu não sei. Não, eu tô dizendo se você resolve querer saber. Isso eu também acho. Tá. É uma coisa que eu acredito muito. Principalmente tecnologia. Eu falo que toda aquela tecnologia futurista que a gente viu nos filmes, eu acredito que a gente só não tem viagem no tempo. Todo o resto... mas lá em Volta para o Futuro tinha um skate voador, já tem tecnologia. Já. Carros flutuantes, já tem. Carro autônomo, já tem. Já. Robô, já tem. Inteligência artificial, já tem. Tudo que a gente imaginou até aqui já existe em questão de tecnologia. Pode não estar amplamente divulgado para o mercado. Isso. No óculos lá da Big Tech, que matou o projeto lá, mas já existe, igual do Robocop. É porque o projeto parou porque não teve num determinado momento, uma necessidade, ser abraçado pelo mercado. Né? Para você produzir, tem que alguém querer. Isso. Já existe a tecnologia, mas o pessoal preferiu continuar com o celular do que com óculos. Outro também, o próprio... metaverso. Tem um filme que é o Jogador Número 1, que já falava disso. O metaverso já existe. Só que hoje o custo de banda para a gente colocar metaverso para todo mundo é muito alto e a gente não tem. E aí eu penso que foi a mesma fase, a primeira fase da internet, que era de escada, aquela coisa toda. Então, que demorava. Você já tinha possibilidade de fazer chamada de vídeo, só que você não tinha banda para fazer isso. Mas já existia tecnologia e não dá para fazer. Hoje tá moleza, né? Exatamente. WhatsApp, um monte de coisa. Você faz... o primeiro foi o Skype, né? E agora você tem vários, todo mundo faz. Agora todo mundo faz. Zoom, Google Meet, tem tudo. Tudo. Já é realidade. E eu lembro que foi a novela, né, que teve Explode Coração, que era do agora Cigano Igor. Não, eu não sei. Com a Dara, né? Não, você não era nascida. Tinha uma novela que tinha um cigano e que ele conversava com a menina pelo telefone, que ali era o nascimento da internet. Isso foi uma novela de 95, 96, porque foi quando a TV, ela introduziu a gente nesse assunto. E eu já achava que já era realidade fazer chamada de vídeo. Você vê que isso veio... Não, é muito recente. 15 anos depois. Explodiu recentemente com a pandemia, foi uma coisa... Nossa, gente. Mas lá na novela, lá atrás, quando abriu a internet, porque falava da possibilidade. E se você for mais longe, na minha área, como eu sou bibliotecário, o Paul Klee, ele é de 1920. Ele já falava da internet quando não existia nem televisão. Caramba. Você estava no início do cinema. O Paul Klee, e eu traduzi um pedaço do livro dele, né, que é o Tratado da Documentação. E a gente teve um projeto colaborativo de tradução do livro, que embora seja um livro importantíssimo na minha área, não tinha em português. Então, recentemente, tem uns 5 ou 6 anos, o Briquet de Lemos, que é um editor aí da nossa bibliotecária, editor, lá de Brasília, ele fez um projeto colaborativo de ajudar a traduzir, porque a obra era muito grande. Então eu traduzi um pedaço e você vê, lendo em francês mesmo, ele falando que no futuro as pessoas iam se comunicar por uma tela. Sensacional. Quando nem existia TV. Então, sensacional, assim, né? Essas coisas que a gente vai de futurismo, que algumas se tornam realidade. E é isso que eu penso hoje. Que tudo que a gente já pensou e viu em filme, tudo já existe. Eu só não sei da viagem no tempo. O resto tá tudo aí. Também tem uma que a gente sempre pede. Eu gostaria de me teletransportar. Exato. Esse também não assim, tem. né? Esses a gente também fica pensando, como é que a gente Mas pra vai quem fazer? acredita em hipnose, existe viagem no tempo.
Então. Sim. Pode ser. Tecnologicamente, entrar numa cabine, aparecer em outro lugar, se teletransportar. Porque teletransporte e a viagem no tempo, são coisas diferentes. Esse ainda não. Mas a gente sempre quis isso. A gente sempre falou, queria me teletransportar, queria sair daqui, queria estar lá. Apertar um botãozinho e já tá em casa. Isso. A gente não quer pegar o caminho, a gente já quer chegar. Já temos quase a possibilidade. Quase. Porque, na verdade, eu estava lendo outro dia que para você se teletransportar, você teria que morrer num lugar e nascer no outro. Então, na verdade, a gente deveria transferir o seu chip, né? Que é o cérebro que manda. Porque o corpo, a gente já tem impressão de 3D. É verdade. A gente desintegra você aqui e bota lá para imprimir ali numa velocidade que a gente não deve ter ainda, mas que no futuro, quem sabe. Né? Agora, como é que eu transfiro o chip, né? Talvez só isso. Daqui a pouco a gente consegue. É exatamente o que a gente nunca imaginou, a gente vê agora que tá ali sem dificuldade nenhuma, né? E a gente consegue, através de várias marcas, a gente se sentir muito próximo daquele que está lá, não sei aonde, que a gente pensou que isso também nunca fosse existir, porque antigamente existia uma coisa de DDI, né? Existia descagem internacional. E aí que era como você falava com a pessoa que estava lá no outro país. Era essa forma. Nunca a gente pensou, criou a possibilidade de vamos matar a saudade com uma telinha, a pessoa vai estar aqui. Vai estar na sala, a família toda, no telão, e todo mundo conversando, todo mundo se vendo na sala, no jantar. Isso aí, festa que fulano não tá, mas tá ali na tela. Exato. Fulano tá participando. Tá ali do lado, você pode ligar todo dia. Então tá longe, mas você consegue conversar, aquela coisa toda. Eu tenho amigos que na hora do jantar, liga a tela, tá jantando lá, tô jantando aqui, a gente vai conversando. Na pandemia a gente fez muito isso. Vamos tomar um café? Vamos tomar um vinho? Isso. Vamos tomar cerveja. Todo mundo vai tomar cada um no seu lugar. Olha coisas que a gente nunca imaginou. Exato. Então é uma tecnologia que aproxima, mas que também, voltando pro assunto dos dados pessoais, você expõe seus dados, tá na rede. Tá. Botou na rede, tá lá, pra todo mundo. Verdade, é isso mesmo. E assim, para a gente conscientizar mais um pouquinho as pessoas, se as pessoas não quiserem, quais são os riscos? Né? Para essas pessoas que, como você muito bem disse, elas são incompetentes, não posso generalizar, algumas só ignoram, enfim. Quais são os riscos se elas não se adequarem? Os riscos, assim, os mais comuns. Não vamos falar inúmeras possibilidades, não. Aquilo que você deixa aí para as pessoas ficarem com medo mesmo. Além e correrem da multa, atrás. né? Que a multa você falou. Exatamente. Isso é uma excelente pergunta, tá? Porque eu acho que tem que as empresas entenderem que ela tem um risco de imagem. Tem cliente que eu já fui assim, o que vazar aqui não prejudica ninguém, mas a sua imagem como um vazador de dados pessoais... Não deixa de ser. Você vai perder seus clientes por causa dessa imagem. Porque o cliente não vai confiar mais na empresa. Exato. Exatamente. E era uma empresa que precisava dessa confiança, porque trabalhava com dados também. Uhum. E eu falei, os dados que vazarem que você tem aqui pessoais... não vai prejudicar ninguém. Ele tinha nome e e-mail. Mas se parecer que você vaza dados, você perde seu principal cliente. Até você conseguir explicar aqui... banco que deixou vazar um dado. Exatamente. Então você vai pegar a tua conta e vai transferir para outro banco na hora. Vai perder uma... E eu, sem citar nomes, acredito que já tenha acontecido com alguns que não vieram ao público, que não vieram a público falar o que aconteceu. Talvez por estratégia. Eu tenho direito de saber o que aconteceu com os meus dados, mas a instituição, de repente, seguiu uma estratégia de não dizer que foi isso. Sim. Outras foram laboratórios. Também. Os laboratórios tiveram dados sequestrados, não vieram a público falar também, mas você não tinha mais seus exames.
por algum motivo que ninguém te falou. Mas é difícil, é o que a gente está falando aqui. Quem que vai querer dar a cara a tapa? Exato, mas tem que fazer, porque uma das obrigações de direito... Transparência, e tendo um incidente, o dono sou eu, você tem que me avisar o que aconteceu com o meu dado. Que isso é uma coisa que eu não tinha falado. Com o LGPD nasce um novo instituto do direito pra gente, que é a autodeterminação informativa. O que é isso? O dado é meu. Quem está com ele tem obrigação de me falar o que acontece com ele. Que faz todo sentido. Que faz todo sentido, o dado é meu. Então tem aquela questão que é assim, você traçou, tipo, tem um caso desse, né, que acho que é do Tinder, que acho que uma menina descobriu que o Tinder faz uma pontuação VIP das pessoas. E quando ela soube disso, ela queria saber qual era a pontuação dela. Tá. E ele não entregou. Porque isso é uma informação interna da empresa. Então me dá tudo que você tem sobre mim. E aí ela recebeu um dossiê com 80 páginas. Ela ficou assustada. É isso. 80 páginas. 80 páginas sobre a vida dela. Tinha mais coisas sobre ela do que ela imaginava. Porque ali ela sabia. Eles tinham a informação de quando ela saiu, quando que ela estava sozinha, quando que ela estava triste. Gente. Com quem ela saiu, o que deu certo. Eles conseguiram compilar tudo isso. Surreal. É surreal. E agora imagine, isso é um aplicativo. Quantos a gente tem? Como que a gente vive sem aplicativo? Exato. Mas aí voltando para a pergunta anterior, que a gente fugiu, além do dano à imagem das empresas, você tem a multa da NPD, que eu já falei, tem que se esforçar muito para receber, mas você tem os processos judiciais. Porque quando nasce um direito, nascem novos meliantes para se aproveitar daquilo. Os oportunistas de plantão. Sim. Então, eles estão ali prontinhos para ir na sua falha, ou criar a sua falha, porque ainda tem isso, o golpe, para depois entrar com uma ação judicial. E aí a gente tem que falar também, temos aí colegas de trabalho que também entram, que vão lá, né, entrar nesse tipo de ação, e que você vai perder dinheiro. Isso. Porque quando for para o judiciário, você já fez a adequação? Não. Então, conseguiu provar que você não fez o que deveria fazer? Fez, então vai indenizar. Então, esse para mim é o maior risco para o empresário. Porque aí você tem quem que pode fazer isso contra você sabendo que você não está adequado à LGPD? Um cliente que não quer mais você e está com raiva de você, vai te acionar porque vazou algum dado, e às vezes vazou mesmo. O teu funcionário que você demitiu, que saiu com raiva, pediu demissão. Infelizmente. Também vai te acionar. E o cliente. O parceiro, né? Até o parceiro, o sócio, ele pode alegar alguma coisa relacionada a LGPD e vazamento de dados. Esse momento do sentimento é muito ruim, né? Porque saiu com um sentimento ruim. E vai se aproveitar e está na lei. Porque hoje você tem uma lei para defender o direito das pessoas. Então... Sim. A primeira, e já temos jurisprudência nesse sentido, que é uma ação trabalhista, porque a LGPD transversa vários assuntos. Já estamos usando o LGPD no direito tributário, no direito trabalhista, no civil, no criminal. Então, ela transversa outras, porque está falando da pessoa, né? E o direito é para as pessoas. Então, é uma ação trabalhista. Alegou-se alguma coisa de LGPD. O que alguns juízes já têm feito? Você já fez o que tinha que fazer da LGPD? Já. Então, a gente não vai discutir isso, vamos discutir o principal. Porque se você já Ótimo, já descarta o que não precisa perder tempo. Agora, vamos fazer a leitura contrário senso? Cadê a sua política de privacidade e adequação LGBT? Não tem, então isso aqui ele tem razão. Pronto, você não fez o que tinha que fazer. Entendeu? Então, são questões... Mais uma arma, né? Na mão de pessoas erradas. É isso aí. Então, até porque a maior caso dos vazamentos de dados acontecem na mão das pessoas, né? Exatamente. Não é um sistema que falha, não. É o ser humano que deixou o dado vazar. Exatamente. E as pessoas acham, na maioria das vezes, que a gente tem duas linhas principais que trabalham com a LGPD. A galera de TI, aí pensa só os sistemas, ou os advogados que pensam só a parte jurídica. Só que a adequação está na questão prática. Eu, por exemplo, não faço adequação sem ir na sede da empresa, sem ir nos espaços da empresa. Porque eu preciso ver. Eu preciso ver se tem uma câmera. Eu preciso ver o comportamento da recepcionista da entrada. Eu já fui numa empresa de São Paulo que eu falei, olha,
A recepção do prédio me pediu os dados, eu perguntei para onde ia, que ela estava anotando no papel, ela disse que não sabia não, que ela entregava para o supervisor, sabia o que acontecia. Ou seja, ela está com uma lista em papel, nome, CPF, telefone das pessoas, que ninguém sabe onde está indo aquilo. E aí meu cliente falou assim, não, mas isso foi no condomínio, não é comigo. Eu falei, mas eu não vim no condomínio, eu vim na sua empresa. E você está onde? O condomínio é seu fornecedor. Eu tive que dar o dado para chegar aqui. Então é responsabilidade sua também. Então, o funcionário que levanta da mesa e deixa o computador aberto. Eu nunca tive coragem de fazer isso. Segurança da informação. Aí parte Mas da isso questão. é falta de, eu acho que falta de treinamento do colaborador. Porque eu trabalhei numa escola que, por exemplo, a gente tinha acesso ao sistema dos alunos, onde tinha todos os dados dos alunos. A gente botava nota, enfim, né? O diário todo era virtual. E o sistema funcionava da seguinte forma: a cada 30 dias a senha expirava. Ou seja, a cada 29 dias a gente tinha que trocar a senha. Sim. Mas ninguém me avisava que se eu tava lá com o computador na mesa, se eu fosse levantar alguma coisa pra pegar no armário, eu tinha que bloquear o computador. Exato. É treinamento. Mas isso, hoje eu tenho consciência porque hoje eu conheço. Mas antigamente eu não tinha. E às vezes eu levantava pra pegar um café na própria sala que até eu tava. hoje. Até hoje. Entendeu? Eu levantava pra pegar alguma coisa, algum negócio no armário. Tava ali na mesma sala. Mas mesmo assim eu teria que, se eu fosse treinada pra isso, eu teria que, né, bloquear a tela ali do computador. Não tá lá um Alt L já. Mas isso é treinamento de segurança da informação. E porque as empresas que já têm um programa de segurança da informação, é muito mais fácil já proteger os dados pessoais. Faz uns ajustes a mais, mas já tem. Por isso que eu sempre pergunto também, né? Para dar um orçamento inicial. Você já tem procedimento escrito? Porque eu já sei mais ou menos onde está o processo. Porque eu também tenho cliente que eu vou, ninguém sabe quem se reporta a quem. Isso parece é raro, mas acontece muito. Você não tem o organograma da empresa, então eu não sei como funciona. Você não tem os processos definidos. O empregado não sabe a quem ele se reporta. Eu já tive umas 2 empresas que eu vou que ele não sabe quem é o chefe. Nossa. Porque tem muita gente mandando. Às vezes a empresa familiar, o fulano manda, ciclana manda, então ele faz o que cada um manda. Mandou, faz, não tem o processo. Nada, né? Eu já fui fazer diagnóstico numa empresa que era assim, olha, a gente está tendo muita ação trabalhista, então estou perdendo os documentos. Eu trabalho com documentação, né, com gestão informacional como um todo. Para mim, o dado pessoal é só um pedacinho dentro do meu próprio, porque eu trabalho com informação de negócio, segurança da informação, sistemas, essa coisa toda. E aí eu fui nessa empresa, uma empresa grande, já há quase 100 anos de existência, mas familiar. E aí, a gente tem muita ação trabalhista, tem um turnover muito grande, sai pessoas e a nossa equipe está perdendo os documentos, a gente chega lá e perde a ação judicial porque não tem o documento. Aí eu fui, deixa eu conhecer o arquivo jogado lá perto de um rio, eu falei, cara, se tem enchente você vai perder esse arquivo. Fácil. O do RH muito ali à mão, e qual foi a minha conclusão? Era uma empresa que não sabia quem manda, o pessoal não sabe quem responde, eu vou te dizer. Não são os documentos que estão sendo perdidos, é o processo que está desorganizado. O documento que você não acha é porque ele não foi emitido. A pessoa vai embora, o RH sequer sabe que a pessoa foi embora, e por isso que não fez a folha de homologação no prazo. Isso Hoje isso não é uma história de... Lá na França, no Brasil não acontece, foi lá na França. Imagina. Mas foi muito tempo atrás, né? Muito, não foi? Não, foi em 1920, sabe que eu sou velho, né? Então, não foi na nossa... Gente. Acontece. As pessoas ainda têm dificuldade de comunicação, muita. De organização. As pessoas não entendem o que eu faço. Eu falo assim, eu cuido de informação e de documentos. Mas precisa? Quando faz isso aí eu falo assim, Porque eu falo assim, toda birosca da esquina, a birosca da esquina ela tem arquivo, porque o arquivo ele nasce naturalmente. Quando você nasceu, você já começou seu arquivo pessoal. Né? Você tem a saída do hospital. É bem legal essa birosca da esquina aí, porque é interessante a gente falar isso para as pessoas que... como a gente iniciou, não são só as grandes empresas. Não. Conta pra gente desses casos, assim, que, a birosca, os condomínios... existia uma propaganda de uma marca bem famosa que fazia uma chamada pelo nome das pessoas e falava a doença da pessoa.
enquanto ela estava aqui esperando na recepção. Ah, já lembro. Não sei se vocês lembram disso, mas assim, ela já estava expondo isso tudo para dizer que a empresa não protege os dados, é séria, né? Mas é por aí. O que as pessoas estão fazendo? Conta esses casos pra gente, pra gente alertar mais ainda aí. O meu time fala assim, Zé, mas você já disse que tem 3 segmentos de mercado que são os que mais afetam a privacidade das pessoas. Lembrando que a LGPD, ela nasce para proteger a privacidade das pessoas. Isso. Então, elas não são para as Big Techs. É porque as Big Techs tem mais potencialidade de invadir. Isso, abusam muito. E aí, claro que foi uma legislação pensada principalmente, mas não só. E aí, quando você estuda essa questão da privacidade, proteção de dados, eu vejo 3 segmentos que para mim são muito sensíveis, porque lidam com os dados sensíveis. Isso. Condomínio. Condomínio, gente. Condomínio. Porque quem mais sabe da sua vida privada? O porteiro. Porteiro, zelador do prédio. Que são funcionários do condomínio. E a maioria mora em um condomínio. E todo mundo. Maioria. Não, tem gente que ainda mora em casa. Existe. Existe. Tem potencial de afetar a sua privacidade, por quê? Gente. Tem câmera, sabe a hora que você entra e que você sai, sabe a identidade identidade fazendo das suas no crianças, elevador. sabe onde as suas crianças estudam, sabe que hora que você chega, que hora que você sai, sabe quem tem amante, quem não tem. Marido foi embora, chegou o amante da mulher ou vice-versa. A câmera no elevador. Exato, a câmera. Que mais? Sabe se você tá viajando, se você tá em casa. Se você tá viajando, você tá em casa. Se você briga. O que você come. Você briga, que você come, seu cachorro. Se a Maria do 202 comprou no sex shop um objeto fálico que não foi embrulhado direito, todo prédio Exato, já ficou sabendo. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. Fofoca não é protegido pela LGPD. Porque a troca de dados pessoais entre particulares não está ao alcance da LGPD. Tá. Logo, fofoca tá liberado, tá, galera? Meu Deus. Contudo, eu sempre digo que tem uns profissionais que estão propícios, não são todos, tá, gente? Mas, não, a gente não pode generalizar, claro, mas existe. Nunca. Mas o porteiro sabe de tudo da sua vida. E quando ele conta para um outro morador, para quem quer que seja, isso não é mais fofoca, isso é vazamento de dados. Porque ele estaria respondendo por um CNPJ. Ele está respondendo pelo condomínio. Gente, isso é sensacional. Então vamos aproveitar aqui, se você está assistindo esse vídeo, né, já encaminhe para o seu síndico, para ele entender sobre vazamento de dados dentro do condomínio. Exatamente. E o que a gente fala é uma organização. O condomínio também precisa ser organizado. As pessoas precisam entender que nem tudo é para ser dito. E é aquela coisa, sempre aconteceu fofocas e confusões? Sempre. Só que agora você tem uma lei que protege e que te dá direitos e que você pode ser indenizado com base na LGPD. Imagine uma determinada fofoca que acaba com um casamento. Exatamente. O rapaz teve que dividir seus milhões com a esposa para do casamento por causa de uma fofoca de condomínio. De condomínio. Já era. O condomínio vai indenizar. Porque aquilo é um vazamento de dado pessoal. E que afeta diretamente a privacidade da pessoa. Porque eu falo, quem mais tem potencial de afetar a privacidade com o condomínio? É sensacional. Isso que você está trazendo pra gente é sensacional. A maioria... Bom, se a gente estava falando já aqui na farmácia, todo mundo entrega um CPF, não sabe por quê, mas está entregando por causa do desconto. Imagina as situações que a gente está comentando aqui dos condomínios. E no condomínio é só o fato de você estar circulando, de você estar vivendo lá dentro, você já está protegendo. O seu dia a dia, né? Você tem que fazer isso. Né? Você tem que circular. Você tem que sair, né? De casa, algumas pessoas ainda trabalham em casa, mas mesmo assim, algumas saem, né? Outras pedem coisas em casa. Sim, aí sabe compras tudo. pela internet. O que você compra, o que você deixa de comprar. Entendeu? E isso eu posso ficar explanando para todo mundo se eu fosse ali que trabalhasse nesse condomínio. Eu posso ficar falando aqui. A Mônica do 705 chegou uma cobrança aqui. Uma cobrança e tá escrito aqui, ó, que é do... Com a R. Ela não tá pagando as contas. Já chegou um aviso de corte aqui da luz e chegou uma cobrança aqui por AR. Ela deve estar na pindaíba. Tá no escuro, a essa altura do campeonato. Afetou sua privacidade. Pronto. Sim. Olha isso.
E aí as outras duas, escola, porque você tem uma seção da LGPD para crianças e adolescentes. Uhum. As escolas estão lidando com quem? Quem é o público dela? Com as crianças. Crianças e adolescentes. Adequação zero. Aí você pode ter um bullying que as crianças descobrem na secretaria que ficou aberto o endereço da criança, vai perturbar lá. Olha o que pode acontecer. E a escola pode ser responsabilizada onde que foi o vazamento. Escolas utilizando direto identificação facial de criança na portaria, sem autorização dos pais. Eu fui brigar com a minha escola. Não, mas a gente mandou o comunicado que ia botar uma Sem catraca na escola. autorização. Sim, você botou que ia ter catraca. Você não me avisou que ia ter reconhecimento facial do meu filho. A Ele catraca saiu você da pode passar de escola outro e jeito. eu quero que seja pagado. Exatamente. Ele é menor de idade. Ela tem que assinar que tá autorizando a colocar. O uso do dado sensível do meu filho sem a minha autorização. As escolas estão fazendo isso direto. Os pais estão achando barato. Mas se vaza aquilo. É, porque hoje em dia você pode Olha, pegar uma imagem de uma criança e fazer o que quiser com ela. né? Infelizmente. Exatamente. E a Qualquer escola pessoa, está mas de assumindo uma um criança risco é pior ainda. sem autorização dos pais para utilização de dados sensíveis, Uhum. porque a maioria não teve. Fica de olho. E Vai lá na escola do sem a seu escola filho. te provar como que ela protege esse dado sensível, porque a proteção de dados é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição. E olha que perigo que você acha que ali é onde teu filho tá protegido, né? Exato. Não, mas as pessoas estão achando que ali tá protegendo o filho dela porque sabe a hora que chega e a hora que sai. Sem problema. Você mas pode não autorizar. sabe as outras consequências. Mas é de isso que tem que atividade. saber. É isso. É. E o outro, que tem, onde que tem mais dados sensíveis nossos? Onde a gente vai Uhum. consultar. Hospital e clínica. Tem tudo lá sobre a sua saúde, que dados médicos e genéticos, né, são dados sensíveis. Os hospitais. Que Que sabem também. o que você teve, o que você foi fazer, Eu que tenho agora uma amiga exames. que sofreu um golpe. Tá no leito do hospital, alguém liga, diz que é o médico que vai ter que é uma possibilidade de câncer, tem que pagar já um vi exame. isso. A pessoa tá Debilitada. debilitada, paga 10 mil reais. Vende a alma, não, vamos resolver isso daqui. Quando vai ver, foi golpe. Gente. Como que o golpista soube que aquela pessoa tá no hospital? Exatamente. Qual é o plano de saúde dela? Uhum. Essas informações todas. Vazamento de dados, o hospital tem que ser responsabilizado. Responsabilizar. Inclusive o STJ já definiu isso. As instituições são responsáveis, sim, pelos golpes sofridos quando foi por vazamento de dados lá, na instituição. Gente. Que estava meio assim, né? Os bancos Uhum. nunca eram responsabilizados por nada, já era. Boleto falso do nome do banco. Uhum. Que faz a pessoa crer porque ela tem conta naquele é Isso aí. responsabilidade do banco. Isso aí é. Como que chegou lá para você? Aquilo É. que você achou que era. Os advogados hoje estão sofrendo um tipo de golpe também. Por quê? Então, No TJ tem todas as informações do advogado, da parte, Tudo. tudo tá lá. Tudo. Porque o processo é público. Uhum. Mas É. os dados pessoais nem todos precisam ser. Sim. Claro, vai dar trabalho? Vai. Mas os tribunais de justiça todos precisam encontrar uma solução de proteção de dados pessoais. A exatamente. minha marca foi deferida, eu recebi um boleto de uma empresa qualquer. É, acontece o tempo inteiro. Você pode acionar. Acontece o Olha aí, tempo pode inteiro. acionar o Recebi, NPI. Recebi Acontece o aqui, tempo ó, inteiro. Um boleto, ela não paga, isso aí é golpe. É. Ué, semana passada eu te falei. Semana passada eu tenho um cliente e a gente tá ajuizando contra uma empresa. Pegaram uma foto minha em alguma rede social que eu sei qual foi, por causa da foto. Mandaram a minha foto com um telefone que não era o meu para o meu cliente, dizendo que ele tinha conseguido um acordo com essa empresa que a gente está ajuizando Sim. contra. Os advogados estão sofrendo direto. Muito. Aí a minha sorte foi que ele me ligou. Você me ligou? Aí eu falei, não. Me mandou o print e tava lá. Porque tem que desconfiar de tudo. É de Toda tudo, hora, de tudo. Tem que confirmar. Eu fiz um post ontem, sei lá, anteontem, sobre isso. Como que as pessoas, é fácil as pessoas depositarem dinheiro no Pix Fez. dos outros. Aham. Falei, deposita pra mim. Eu pode formar conta? Vocês querem depositar dinheiro? Deposita pra mim. Você tá querendo, né? Porque, Se tá assim, sobrando. Recebe uma mensagem, outro dia eu recebi da minha irmã que queimou a geladeira dela e queria o dinheiro.
Aí eu falei, bom, 011, que eu saiba, minha irmã não mora em São Paulo, nunca morou. E aí a gente vira piada, né? Gente, manda, zero. olha, e tá com a foto dela, tá ela pedindo, é um fato que pode ser real. Sim, Sim. Entendeu? sim. Poxa, tem que consertar a geladeira, mas o cara quer o dinheiro agora, eu tô sem agora Até nesse isso momento. eles se preocupam. Pode ser uma coisa real. Sim, e geralmente quando você cai é porque é possível de ser. E a gente ficou zoando, e eu fiquei lá brincando com o golpista. Não, calma aí, vou tirar um dinheiro. Espera um manda pouco, aí o- não tô conseguindo fazer o Pix. Ah, faz aqui na outra conta. Aí você vai vendo até onde a pessoa vai. Gente, Sim, eu tenho uma amiga. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu Testando tenho. golpista. eu não perco meu tempo. Eu Eu gosto. preciso ver. faço. Como eu trabalho com isso, eu às vezes... Até onde vai a pessoa vai. É. Outro dia o Banco do Brasil tá me ligando. Gente, falou Eu em tenho. dinheiro, gente. Eu A não pessoa tenho conta no outro vai. banco. Aí o outro banco que me liga, eu já diria que é golpe. Eu não tenho conta nesse banco. A gente cansa de receber. Agora, o que eu tenho conta, essa semana mesmo. Eu falei, nunca recebi conta. Aí eu falei pra minha agente financeira, olha, veja aí, porque eu já tinha conta no tal banco, nunca ninguém me ligou. E agora estão ligando. Tão me Pode ligando. ser que nesta empresa tenha acontecido alguma coisa. Porque agora estão me ligando e dizendo do banco. Me ligam direto falando que eu tenho uma compra de 4 mil e Pra ser Ah, é. liberada. pra ser liberada. É. Todo dia me ligam, Todo todo dia. dia esse mesmo valor. Aí vão botando o nome das empresas maiores, né? Porque é Isso. mais fácil a probabilidade de você De acertar. É. E o banco também. E teve uma que eu fui. Ah, no meu banco, ok. Ah, beleza. Não reconheço essa conta. Pode bloquear. Então outra pessoa vai ligar no WhatsApp pra você. Ó, tá ligando agora. Ah, tá aqui mesmo. Atende que é nosso, do nosso atendimento, que ele vai te dizer os procedimentos. Beleza. O que é? Não, porque tem uma conta que você não reconhece. Não, não reconheço. Ah, e tem outra que você também... Não, também não reconheço. Tem um Pix e tem uma compra na loja fulano de tal. Mas isso era verdade? Claro que não. Só que eu fui deixando. Ah, você tem esse hábito de... Eu tenho que deixar, até pra orientar os clientes. Aí Saber o que foi- está acontecendo. Qual era o golpe? No WhatsApp ele queria, eu vou fazer uma chamada de vídeo pra gente fazer reconhecimento facial. Aí eu desliguei. Porque ele ia Vai captar. pegar a tua a tua imagem. E aí captou Que essa já imagem. fazem com voz, inclusive. Gente, que absurdo. Os Cada golpes, vez eles vão vai ficando... ficando mais. Vai. Porque você já tem. Se eu levantar a mão aqui assim, alguém É. pode captar a minha digital. É. Depende É do que o você caso quer fazer. do que a gente vem sofrendo, infelizmente, também com a inteligência artificial, né? As Exato. pessoas estão... Antigamente eu É, se falava assim aproveitando. pro meu cliente, não, porque stories eu não consigo fazer pra você, porque eu não tenho a sua cara, eu não tenho a sua voz, eu não tô no seu lugar. Mas agora, né, isso já é possível. Sim. Gostei. Não gostou, Posso não. contratar esse serviço agora. E agora E ainda também... não fica igual. Por Não, enquanto. Não, Por mas... enquanto, porque Mas vai são melhorando. detalhes. Às vezes são detalhes. São detalhes que quem não conhece Sabe. pessoalmente sabe. Olha, não vai ver não diferença. vai, não vai captar. Teve uma vez que a gente ficou super preocupado com um sobrinho que não respondia, e a gente falou assim, poxa, não tá respondendo por quê? Eis que de uma hora para outra ele começou a responder, mas escrito, tá? Era através desse aplicativo que a gente se comunica por escrito e outras coisas. E aí, daqui a pouco, a pessoa começou a se comunicar. E aí, pela escrita, a gente já sabia que não era ele. Então, assim, dependendo do teu nervosismo, você cai, que você não vai notar esses detalhes, né? Se a pessoa, se ela é de colocar a palavra por extenso, se ela abrevia, sabe? Tem uns detalhes assim que você tem Eu que já ficar caí em um- ligado. Por exemplo, mesmo com toda a minha atenção para essas coisas, eu caí num golpe que é muito engraçado. O que me salvou foi porque eu esqueço o nome das pessoas. Tá. Então, me liga, meu primo de Minas, eu tenho parentes em Minas, eles vêm sem avisar, Tá. tá? Para nossa casa, já estou acostumado com isso desde pequeno. Então liga o sobrinho do meu pai e fala: oi, fulano. Aí você acha que ele falou seu nome. Uhum. É. Né? Porque tem uma técnica ali, pá. Aqui é seu primo, tô vindo de Minas, que não sei o que. Aí tudo certinho, olha a história. Tô vindo de Minas com carro, o carro quebrou, eu tô aqui com reboque, só que ele quer Pix, eu não tenho, eu só tô com dinheiro vivo porque tem que mandar pra empresa, ele não recebe aqui na hora. E tem que pagar e eu não posso. Se você poderia, eu tô indo pra aí, quando chegar eu pago. Gente, a história é verossímil pra minha vida de familiar.
E aí, o que eu pensei? Olha, eu só não caí no golpe, por quê? Eu pensei, esses parentes do meu pai são terríveis. Eu vou ligar pro meu pai e vou ver se ele dá o aval. Porque eu só vou mandar o dinheiro se meu pai dá o aval, porque senão eu cobro do meu pai o dinheiro. Sobrinha dele. E aí tentei ligar pro meu pai e não consegui. E aí liguei pra minha irmã. Aí eu, falando com a minha irmã, e falei, olha, o Marquinho, nosso primo, tá vindo de Minas, ele tá pedindo dinheiro, mas eu tô com medo de emprestar e depois ele me dá o golpe e não me pagar. Então eu quero saber se meu pai assume isso. Eu não confio, não conheço muito. Aí minha irmã, a gente não tem primo, Marquinho, o nome dele é Marcinho. Aí eu, então é golpe mesmo. E quando eu falei, o Marquinho, ele confirmou. Se ele falasse, não, eu sou o Marcinho, ok, né? Mas ele confirmou que ele era o meu primo Marquinho, que não existe. O pior seria você falar, mas acho que foi Marcinho, então. Né? Era Marcinho, era isso mesmo. Não, eu tinha falado. Aí eu comecei a brincar com o cara, aí o cara me ligou. E aí eu falei, tô vendo aqui, calma aí, que eu tô no banco. Era a pergunta que eu ia fazer. Ou seja, você desligou e o golpista ainda te retornaria. Você deu ideia, ele continua ali até conseguir. Claro. Gente, olha, isso eu fui enrolando. Por favor, vocês têm que prestar atenção. Entre ligar de... Não, calma aí que eu tô vendo com o banco. Não tô eu tenho uma amiga que ela caiu no golpe, ela ia cair de novo, mas a gerente do banco não deixou ela fazer o segundo Pix. Percebeu, né? A gerente do banco falou, você não vai fazer enquanto você não falar com seu filho. Você ligar pra ele, você falar com ele, ouvir a voz dele, não pelo WhatsApp. Exato. Mas nisso ela já tinha feito um Pix de 10 mil reais. Valeu. Ele queria. Esse foi o meu post. Como é que é fácil botar dinheiro? Botar dinheiro o tempo inteiro. Pediu, mandou uma mensagem. O tempo inteiro. Às vezes é verdade, mas eu ligo para as pessoas. Sim, claro. Mas sabe o que acontece? O que a gente tem que realmente fazer cada vez mais posts desses, porque assim, os primeiros, as pessoas caem. Assim, não vou nem dizer que nunca mais caem. Não vou dizer isso. Sim, claro que não. Tá? Porque esse que as pessoas ligam dizendo que sequestrou fulano, que foi um dos primeiros, né? Tô aqui com a sua filha, Tem gente que já me disse que caiu mais recentemente. Mas então a gente tem que fazer esse alerta sempre. Hoje em dia a gente tem que ficar com uma atenção redobrada. E isso vem também, aonde eu queria chegar, era também que a tecnologia ela avança, ela é boa para todo mundo, mas os mais prejudicados são aqueles que já têm uma certa idade. Sim. E que são... Não tá acompanhando, né, na velocidade que tá acontecendo as coisas. E eu acho que a gente tem que fazer uma forma da gente deixar o familiar mais atento sobre tudo isso. O meu avô não tem telefone, não sabe nem o que é internet. Olha o perigo. Eu falo pra ele, banco você não vai. Quem vai sou eu. Entendeu? Já é uma forma de dar. Mas é um perigo isso. Eu fico com medo dele cair num golpe. Outro dia ele tava no mercado, 3 caras chegaram pra ele e falaram assim, olha só, tem um problema lá no seu cartão, a gente tem que ver lá no caixa eletrônico. Aí meu avô, ele teve maior sacada que ele foi lá no caixa do mercado e falou, olha só, tá algum problema com a minha compra? Porque se não tiver eu vou embora. Se tiver eu quero meu dinheiro de volta. Exato. Aí depois ele foi embora. Mas outra pessoa cai. Mas outra pessoa cai. Exato. As pessoas são vulneráveis. São. E não só para isso, né? Para várias coisas que eu fico com pena quando acontece, que eu fico assim. Que às vezes acontece com a gente. Sim. Mais esclarecido. Sim. Possível. Uma pessoa com menos esclarecimento. Mas é o tempo inteiro. O tempo todo. É o tempo inteiro. É isso que eu acho que a gente tem que deixar todo mundo alerta. Porque às vezes é o caso de não morar junto. Às vezes é uma ligação que você não tá ali do lado, não pôde auxiliar. Sabe? Então, assim, se a gente já sabe que tudo isso aí existe, a gente tem que divulgar, porque dentro ainda do nosso assunto, tá? Não tô nem querendo fugir. Porque os golpes acontecem porque seu dado pessoal vazou. Isso. Nem que seja a foto da mídia social que você falou. Pegaram minha foto e botaram. É dado pessoal seu que tá na mão do migrante. De qualquer um. É o número do processo, é o nome do cliente que vazou.
Isso é um vazamento. É um vazamento. Porque eu falo o tempo todo, o processo é público, os dados pessoais não. Totalmente não necessariamente. públicos. Isso aí. Então, assim, os TJs do Brasil, eles têm que encontrar Vão um jeito ter de que arrumar um seguir jeito. a lei, que o processo é público, mas seguir a lei de que os dados têm que ser protegidos. Exatamente. É mais caro? Vai dar trabalho? Vai, mas tem que ser feito, tem que começar. Porque o que acontece é que prefeituras, governos do estado, várias instituições públicas não estão dando a devida atenção. É, exatamente isso. E aí, aconteceu. Não aconteceu, não posso aceitar que aconteceu. Se vem de cima, que é o que a gente também comentou, existem locais, né, existem empresas que têm um grande número de cadastros, esse mesmo, os TJs da vida tem um enorme número. Sim, quem não tem um problema na justiça? Exato. Quem não tá tem? tudo lá exposto para todo mundo. Tudo. E a gente está exposto o tempo inteiro. O tempo todo, com tudo. E o golpe tá aí, tá, gente? Cai quem quer. É isso. Então, Quem não tem conhecimento, né? tomem cuidado com seus dados pessoais, onde estão colocando, com quem. Não é só conhecimento. Olha o exemplo do Exato. Marquinho. Olha o exemplo do primo Marquinho. O primo Marquinho foi lá e falou que estava chegando. E você, na correria do seu dia a dia, às vezes você está atendendo uma pessoa, às vezes você está com um cliente, e você teve que atender seu primo Marquinho, porque você achou que realmente era o primo Marquinho ligando, e aí você, olha, entre um cliente e outro, você falou, tá, passa esse dinheiro aqui pro primo Marquinho. Exato. E isso é real, né? Na vida de muitas... É raro, mas acontece muito. Muito. Olha, o papo é muito bom. É extenso. Eu digo que a LGPD é um saco sem fundo. A gente poderia fazer uma parte 2. A gente poderia. Porque, assim, o interessante também de tudo que a gente vai conversando são as possibilidades, os exemplos, os casos, o que você traz que já passou. Sim. Né? Isso tudo também serve de conteúdo para as pessoas ficarem atentas, para as pessoas saberem que elas têm que se adequar e não passar por esses riscos que a gente comentou também. Beleza. Vamos marcar combinar. uma parte 2. Falar de LGPD só para os advogados, de repente. Pode ser. Tem isso. Pode ser. Trabalha com, mas tem que prestar atenção que o próprio escritório tem que estar adequado à LGPD. Eu já fiz de um escritório, que é isso. E a pessoa cai nesse golpe, o que eu faço? Bota no site imediatamente, porque se você tiver que responder uma ação... Fala para eles, ó. Já fala essa informação. Se tiver esse incidente do golpe dos advogados, que a gente está sofrendo muito, coloca no site avisando. Coloca a sua política de privacidade, avisa que está tendo golpe, porque pelo menos, se você for acionado, você consegue provar que a sua parte você fez, você avisou. Né? O titular tem que ser avisado. Está acontecendo um golpe na praça. Se acontecer, não fomos nós do escritório. Nosso escritório só entra em contato desta forma, porque aí você protege o teu cliente também. Não dá para, mesmo sendo advogado, dizer, eu não sabia, não fui eu, não tenho culpa. Mas às vezes tem responsabilidade. E aí advogado sabe do que a gente está falando, né? Culpa e responsabilidade são coisas distintas. Sim, é uma boa postagem também para já rede me deu social. Trabalho, tá vendo? Agora, ao vivo, né? Tá? Fica ligado aí. Não, mas é isso, né? A gente não tem problema nenhum de dar as dicas. Eu também posto direto dicas do que fazia, como fazia. Porque adequação é isso. Às vezes a pessoa acha que adequação é copiar, fazer um copia e cola de política de privacidade. Não, já tem no meu site. Já tá tudo certo. Aí você vai ler, pela leitura da política de privacidade... Você já vê que tá capenga. Tem coisa que não tem nada a ver. Uma das coisas que as pessoas mais falam, a gente não compartilha dados. Eu falei, quase impossível compartilhar dados. Como? Não mente pro teu cliente, pro titular. Como você consegue? Não, a gente não compartilha dados na empresa. Aí eu fico pensando. Aí o teu cliente te pediu um telefone de um fornecedor, você vai lá e dá o telefone do fornecedor. Já compartilhou. Como é que não compartilha? Eu fico assim, advogado não compartilha. Como que não compartilha? A primeira coisa que você faz é entrar com ação judicial no Poder Judiciário, que não é sua empresa, você já compartilhou ali, ou manda para um perito, ou qualquer coisa. E você sabe, olha a dificuldade que a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas têm. Elas não sabem o que é o quê.
Exato. A gente não compartilha dados. Ela não sabe o que é compartilhar um dado. É claro que você compartilha. Você usa o WhatsApp? Uso. Compartilhei com a Meta. Você usa... Qual é o e-mail que você usa? Eu uso o Gmail. Tá compartilhando com... Você acha que os seus dados estão aonde? Foi lá para os Estados Unidos. Tá lá, tá tudo lá. Estão seguindo escondidos? Estão numa via que ninguém tá vendo? Então, até a empresa que você escolhe, você tem que saber se ela é segura para esse compartilhamento. Não, meu servidor é um servidor que está lá em Campinas, super... Então, já compartilhou. Exatamente. RH, então, fica assim, empresa que tem RH, a quantidade de empregados, fala assim, não compartilhamos dados. Não. Eu fico pensando, vale transporte. Não, Plano de saúde. Ticket. Os tickets. Aí tem o plano odontológico separado. Aí você tem um plano de ginástica. Isso. Paga o benefício escola, que é você que entra em contato com a escola. Só aqui eu já falei isso. Pronto. Benefícios com várias universidades. Os seus dados vão para a empresa, que não é sua empresa, o contador é terceirizado. Aí às vezes tem uma empresa de RH terceirizada. Então tem o contador e a empresa de RH. Às vezes o jurídico é terceirizado. Então, só aqui já foram 9. Aí você tem a cara de pau de falar que não compartilha. Olha. Cadê a transparência para o seu cliente, né? Para o seu empregado? Às vezes até a própria empresa não entende que isso é um compartilhamento. Exato. Tá faltando... E às vezes quando você usa as ferramentas internacionais que a gente citou, é compartilhamento internacional de dados, que também tem seção específica falando quando e como você pode compartilhar dados internacionalmente. Na verdade, pode ser considerado uma transferência internacional de dados. Olha o perigo, por isso que a gente vai precisar de 2 mesmo. Mas se você quiser a parte 2, comenta aqui. Isso. Já compartilha também esse podcast com outras pessoas, se inscreve no nosso canal. Isso é legal. Eu gostei desse trabalho social que vocês estão fazendo. Essas informações que vocês estão passando são muito legais. É importante, porque a gente está trazendo aqui vários conhecimentos para empreendedores, até para quem não é, sobre N coisas, e cada episódio a pessoa sai dali com algum insight diferente. Isso é muito legal. Vocês estão de parabéns, meninas. Obrigada. A intenção é justamente essa, porque às vezes a gente quer poder contribuir, né? Óbvio que não é todo mundo que sabe tudo, não existe pessoa que não possa aprender mais um pouco, não preciso de ninguém. Não existe nada disso, a gente está aqui, né, como você falou no início, é um time, ninguém faz nada sozinho, e a gente quer passar essas informações para elas chegarem no máximo de pessoas que a gente conseguir. A gente quer te agradecer por você ter aceito o nosso convite. E fala lá pro público onde que podem te encontrar. Quais são os seus canais. Hora do merchandising. Isso aí, pode fazer seu pitch. Você pode fazer. Legal. Então, vocês podem me achar sempre nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, pelo @Zetó Consultoria. É sempre Zetó Consultoria. É a minha empresa, sou eu. Para a gente trabalhar com LGPD, proteção de dados físicos e digitais, porque tem os arquivos, né? As pessoas esquecem. Os arquivos de papel também tem dados pessoais. Que médicos ainda têm, né? Muita coisa. Tem médico que ainda usa também. O meu usa. Aí, deixa eu pegar sua ficha aqui, peraí. Exato. E isso é também gestão de dados pessoais. Pensar nesses arquivos, e a gente trabalha com tudo isso, e lá nas redes sempre tem dicas para vocês, como essas aqui que a gente está falando. Informações, insights, porque a gente não fala dica, porque especialista não dá dica. Eu falei dica? Não, está informações. Não, informações valiosíssimas, insights maravilhosos, que vocês só assistindo, vocês já vão ter ali coisas que vocês não pensaram antes. Então, excelente. E você, onde você pode ser encontrada? Eu posso ser encontrada aqui, no Poder Pode, e também @PoderPod e @M2CP Gestal. Sem o tio, porque é no Instagram. E você, Nath, onde vão te localizar? Podem me encontrar também no @PoderPod e no @Nath Sampaios. A gente quer também aproveitar para agradecer nossos patrocinadores. Vai lá, Thiago. A Carta da More. E temos uma novidade. A partir de hoje, você pode comprar
na papelaria Carta da Moura e usar o cupom do Poder Pode. Vou deixar aqui embaixo na descrição que você tem desconto na hora de fazer sua compra pelo site da papelaria. Lembrando que a gente deixa aqui, ó, poucos dos muitos produtos que a Carta da Moura pode atender vocês com essa papelaria maravilhosa. Exatamente. E a produtora ideal, que é onde a gente está, nesse local maravilhoso. Se você quer fazer seus vídeos e ainda está ensaiando, para de ensaiar e venha para cá, a produtora ideal. Seus vídeos vão ficar mais do que ideais. Uau! Podemos? Podemos. Até... Então a gente espera vocês no próximo episódio. Que vocês estejam com a gente novamente, sempre aqui acompanhando. Sigam o nosso convidado. Vai ter uma novidade no próximo episódio. Novidade no próximo episódio. É o primeiro episódio com dois convidados, ó. Opa! Ah, a gente vai trazer 2 convidados juntos no próximo episódio. Quero ver se não vem, né? Vai vir, convidado, vem. Agora a gente já anunciou, tem que vir, né? Agora vai ficar mal pra gente. Gente, sigam a gente, por favor. Todos os arrobas a gente vai colocar aqui também, de novo, para vocês não esquecerem de seguir a gente, compartilhar, apertar o sininho, botar o joinha, enfim. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Obrigado pelo convite. Tchau. Obrigada.